Então, falando um pouquinho de dor, da epidemiologia da dor, para a gente entender até a importância dessa aula e por que a gente precisa estudar a dor, né? Então, cerca de 30% da população, ela se queixa de dor. É o sintoma mais comum de atendimento em APS, né, segundo o Pimentel, em 2001, e aí permanece até hoje. E a dor, ela tem muito maior prevalência em doenças crônicas. Então, por ser um sintoma muito comum, é muito importante que a gente saiba manejar da forma mais adequada esse nosso paciente. Certo? Então, o que é a dor? A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou um dano potencial. Não é apenas um sinal de lesão, mas é um fenômeno modulável pelo sistema nervoso e pelo estado emocional do paciente. Então, a dor, ela depende do paciente. A intensidade da dor, ela é sentida, né, pelo paciente. Então, é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que pode muitas vezes ser diferente para pessoas diferentes. E é importante a gente lembrar que a dor, a severidade da dor, ela não é diretamente proporcional à quantidade de tecido lesado e que tem muitos fatores que podem influenciar nessa percepção da dor, né? Alguns deles, a fadiga crônica ou a fadiga aguda, a depressão, a raiva, o medo, o transtorno ansioso, sentimentos de falta de esperança e de amparo, tudo isso pode influenciar nessa sensação da severidade da dor, da intensidade da dor. E aí, Cicely Saunders, ela teve a necessidade de criar esse conceito, né, que é usado até hoje, é um conceito dito dor total, onde a dor ela é constituída por vários componentes, né, físico, mental, social e espiritual. Então, a gente tem 4 pilares importantes aí que a gente tem que levar em consideração em um paciente com dor. É importante, quando a gente estiver atendendo um paciente, a gente entender a dor como uma doença, entender que a dor ela pode ser uma doença ou pode ser também a manifestação de algum tipo de adoecimento, ou seja, ela pode ser um sintoma. E é importante, quando a gente atende um paciente, a gente entender qual é a experiência da dor para aquele paciente, né? Qual que é a experiência daquela doença? Quais são os sentimentos que ele tem frente a ela? Quais são as ideias, né? Se ele acha que é alguma coisa mais importante, ou se acha que ele é alguma coisa mais leve, mais tranquilo, se ele teve perda de função por conta dessa doença, e quais são as expectativas futuras que ele tem frente a ela. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né, para aquele paciente, para a gente dar o tratamento de forma mais adequada e um tratamento que se adeque à realidade daquele paciente. Certo? Então, na avaliação de um paciente com dor, o que eu preciso levar em consideração? Então, quando esse paciente vem e me procura ali no atendimento, o que eu vou avaliar, né? Quais são as perguntas que eu preciso ter e o que eu preciso estar escrito lá no meu subjetivo, lá na minha anamnese. Então, eu preciso saber a intensidade da dor, eu preciso saber a duração que ela tem, para a gente poder classificar da melhor forma possível, quais são as características dela, né? Se ela é em aperto, se ela é em ardência, se ela é em cólica, né? Qual que é o ritmo dela, qual que é a frequência que ela vem, né? Será que é um quadro crônico agudizado? Será que é um quadro crônico? A dor ela é frequente todos os dias, né? Então, e se ela tem fatores desencadeantes ou atenuantes? Tudo isso é muito importante para eu entender, para eu nortear a minha conduta frente àquele paciente, para a gente dar, de novo, o melhor tratamento para ele. Então, a avaliação da dor, ela precisa ser constante, então ela é redefinida a cada visita que o paciente tem com a gente. Então, toda vez que o paciente vier em atendimento, é um paciente que tem dor crônica, eu preciso reavaliar e perguntar novamente essas características de dor. O paciente e o seu cuidador, eles precisam sempre ser estimulados para relatar qualquer mudança de comportamento, de padrão daquela dor, porque isso é muito importante para a gente poder manejar da melhor forma. Certo? A gente precisa ter uns pontos de atenção aqui, né? Então, uma atenção especial, ela deve ser dada a todo paciente idoso
ou que é portador de algum tipo de demência. Porque nesses pacientes é diferente, a gente precisa saber como avaliar melhor, né? Para esses pacientes, alterações de humor e de comportamento, eles também podem ser interpretados como a manifestação de dor. Então, como eles não conseguem muitas vezes se comunicar de forma adequada, as alterações de humor e essas alterações de comportamento têm que subir um alerta aí para a gente. E quando que eu suspeito que essas alterações de humor, que isso pode ser uma manifestação de dor para aquele paciente que não se comunica de forma adequada? Então, quando eu tenho alguns tipos de diagnóstico, né? Então, num paciente que tem câncer metastático, num paciente que tem dores articulares com deformidade, num paciente que está no pós-operatório de cirurgia torácicas, abdominais ou ortopédicas, grandes queimados, pacientes que têm procedimentos que passam por procedimentos dolorosos, né? Alguns pacientes, na hora do banho, na hora da troca de fralda, na hora da mudança de decúbito, quando vai trocar um curativo, tudo isso pode provocar mais dor, então eu preciso suspeitar nesses pacientes. E quando eu tenho a presença de alguns drenos, eu também preciso suspeitar. E aí, a avaliação desse paciente, ela é um pouco diferente, porque eu não consigo perguntar para ele, né, qual é a intensidade da sua dor, com que frequência o senhor sente. Então, eu preciso avaliar de forma diferente esse paciente, né? Então, no caso de uma dor aguda, eu vou precisar prestar atenção na expressão facial do paciente, eu vou precisar prestar atenção se ele está vocalizando alguma coisa diferente, se ele mudou a vocalização dele, se tem um aumento da tensão muscular, né, quando eu toco nele, quando eu faço algum tipo de palpação, e se ele tem algumas reações neurovegetativas. Então, ele teve um aumento de pressão de um tempo para cá, alterou a frequência respiratória, o pulso dele está mais acelerado, então eu preciso pensar que esse paciente pode estar passando aí por um processo de dor aguda. Um paciente com dor crônica, aí eu já vou precisar lembrar que ele pode ter essas alterações de comportamento, com um comportamento um pouco mais deprimido, ou ele pode, inclusive, piorar o estado mental dele. Então, eu preciso lembrar que ele pode estar passando por um processo mais crônico aí da dor, certo? Isso é de extrema importância, porque a gente precisa melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, o paciente que não vocaliza, a gente precisa ainda estar alerta, eles também sentem dor e eles também precisam de um tratamento adequado para isso. Alguns comportamentos do paciente também podem fazer a gente pensar que ele está sentindo dor. Então, a adoção de alguns tipos de postura, né? A postura de proteção, quando ele tem resistência a alguns certos movimentos que a gente faz, principalmente durante os cuidados. Quando ele tem um movimento de retirada do estímulo doloroso, né? Você vai tocar naquele paciente, ele puxa, então a gente pode pensar que ele está tendo um estímulo doloroso ali. É um paciente que está mais agitado, mesmo quando a gente faz adoção de medidas não farmacológicas de conforto, e ele ainda assim ele está mais agitado, então é um paciente que a gente precisa pensar em dor. Quando ele tem uma diminuição do nível da atividade, então é um paciente que ele era muito ativo, ele falava mais, ele se movimentava mais, daqui a pouco ele não consegue mais, e ele está passando por um processo de dor, muito provavelmente. A vocalização, como a gente falou, né, a gemência, o choro, alterações também do padrão de sono. Então, é um paciente que dormia muito bem, de repente ele passa a acordar diversas vezes. Então, eu tenho que lembrar desse processo aí. E diminuição do apetite, né? A pessoa que tem dor, dificilmente ela come bem. Então, ela pode ter aí uma diminuição do apetite. E aí, para esses pacientes, é muito mais fácil eu usar essa escala aqui de faces para a gente avaliar a intensidade dessa dor. Então, eu estou aqui com os desenhos das faces, eu tenho de 0, quando o paciente não tem dor, quando ele tem aqui 5, quando ele tem a dor máxima. E aí, para avaliar essa intensidade da dor, é muito importante que a gente use algumas escalas, né? A escala, ela deve ser preferida, ela deve ser escolhida, que tenha uma linguagem mais acessível ao paciente, né? Que possibilite uma identificação
de uma dor que incomode o paciente naquele momento e também que ela possa mudar de acordo com períodos de maior intensidade e de menor intensidade. É importante a escala de dor para a gente também avaliar se melhorou ou não com a medicação ou com uma outra atitude, né, fornecida. E também, alguns serviços, eles adotam um diário de dor. Então, quando a gente pede para o próprio paciente ou cuidador desse paciente, para ele anotar, fazer algumas anotações aí, o período que ele está com mais dor, de quanto ele está com mais dor, se é um período, por exemplo, antes do banho, né, que a gente avalie, pode fazer um ajuste medicamentoso de acordo com isso. Então, aqui, falando de algumas escalas, a gente tem a escala visual analógica, que é uma escala bem simples de fazer. A gente traça uma linha aí de 10 centímetros e a gente coloca aqui no início da linha que ela está sem dor e aqui no final, no período de dor máxima, e a gente pede para o paciente marcar um X onde ele acha que é a dor dele. E aí depois a gente vai mensurar isso aqui em centímetros para a gente poder uma equivalência numérica a isso, né? Então, e aí a gente coloca aqui o 0 é o início da linha e o 10 é a dor máxima, né? Então, aí a gente atribui essa escala numérica, certo? E aqui a própria escala numérica que a gente pode usar, né? Sendo 0 ou 10, aquela lá é mais importante para um paciente que às vezes não conhece os números de forma mais adequada, e aqui, né, a escala numérica propriamente dita, que vai do 0 ao 10, no caso da dor máxima, certo? Uma outra escala que a gente pode usar é a escala qualitativa de dor. Então, a gente pede para o paciente classificar a dor dele em sem dor, dor ligeira, dor moderada, dor intensa e a dor máxima. Então, essas aqui são as principais escalas que a gente pode usar. Algumas vezes, alguns pacientes, eles acabam exagerando o processo de dor, né? A intensidade da dor dele. Então, às vezes, quando a gente pergunta, eles falam, né, invariavelmente aí 9, 10 de escala de dor. Mas é muito importante a gente especificar para eles que o 0 é sem dor e o 10 é a dor máxima, é a pior dor que se sentiu na vida. E aí a gente precisa fazer uma comparação. Ah, você já teve aí um parto normal? Você lembra da dor do parto, como foi intensa? Aquela é uma dor tipo 10. A sua dor hoje, ela se compara em quanto com aquela dor mais intensa que você já teve na vida. E aí, com isso, a gente tenta classificar e comparar, para que o paciente consiga comparar de forma mais adequada. E é importante a gente fazer essa escala de intensidade de dor, porque por conta dela, a gente consegue fazer algumas decisões medicamentosas, né? Então, a gente tem uma escada que foi feita aqui, né, organizada pela OMS 86 e que a gente ainda usa. Então, a gente tem a dor leve, a dor moderada e a dor intensa. Então, na dor leve, que aí eu vou classificar de 1 a 4, eu vou preferir os anti-inflamatórios não hormonais com ou sem adjuvante de dor. E isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui, em todos os momentos da escada da dor, eu vou precisar fazer a educação em dor, usar meios físicos, orientar atividades físicas e também um amparo emocional que a dor causa. Em todos esses degraus aqui, eu vou precisar fazer isso. Sendo que na dor leve, de 1 a 4, eu prefiro os anti-inflamatórios não hormonais e os pode com ou sem adjuvantes de dor. Na dor moderada, eu já preciso pensar no meu opiáceo fraco, junto com o meu anti-inflamatório, e mais ou menos adjuvantes de dor. E no caso da dor intensa, um opiáceo forte, com anti-inflamatório, mais ou menos adjuvantes de dor. E aí, algumas dicas aqui são importantes, né? Sempre adequar o tratamento de dor para o nosso paciente, mas eu vou preferir algumas coisas. Eu prefiro que esse remédio seja pela boca, né? Que ele tome esse remédio, pelo horário. Então, eu prefiro que esse remédio seja de horário e não a livre demanda quando necessário, pelos degraus, que é isso que a gente acabou de ver, pelo indivíduo, então ele precisa se adequar àquele paciente, o que for mais fácil para ele e o que resolve para ele, e pelos detalhes. Aqui os detalhes vai envolver, será que eu preciso fazer um ajuste medicamentoso de acordo com uma função que ele faz, de acordo com uma troca de curativo, com uma ida ao banheiro? Será que eu preciso aqui pensar nos efeitos colaterais que a medicação faz, e aí eu preciso manejar isso?
Então, essa aqui são algumas dicas que eu preciso levar em consideração sempre no caso do tratamento medicamentoso para dor.